Seja muito bem-vindo ao canal História das Pátrias. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. As Guerras Sino-Japonesas, Japão versus China. A Guerra Sino-Japonesa é, na verdade, um conjunto de dois grandes conflitos que marcaram profundamente a história da Ásia. A primeira, entre 1894 e 1895, e a segunda, entre 1937 e 1945. Embora separadas por mais de 40 anos, ambas as guerras tiveram causas semelhantes. A disputa pela supremacia regional e consequências que mudaram para sempre o equilíbrio de poder no continente. O Japão, em plena modernização, buscava expandir-se como potência imperialista. A China, por sua vez, enfrentava um período de fraqueza interna, divisão e declínio. Neste artigo, exploraremos em detalhes esses dois conflitos, suas origens, batalhas, massacres, consequências e legado, compreendendo como eles moldaram não apenas a relação entre China e Japão, mas também o destino do século XX. A Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895. O contexto. Na segunda metade do século XIX, a Ásia Oriental passava por profundas transformações. O Japão, após a restauração Meiji em 1868, havia abandonado o isolamento feudal e embarcado em um processo acelerado de modernização. Inspirado nos modelos ocidentais, construiu ferrovias, indústrias e, sobretudo, um exército moderno, treinado com técnicas europeias. Já a China vivia o oposto. O Império Qing, desgastado por revoltas internas como a rebelião Taiping, sofria pressões externas das potências europeias após as guerras do ópio. Sua economia estava enfraquecida e sua marinha, que já fora a mais poderosa do mundo, encontrava-se ultrapassada e mal equipada. O ponto central de disputa entre China e Japão foi a Coreia. Embora oficialmente vassala da China, a Coreia era vista pelo Japão como parte essencial de sua estratégia de segurança. O Japão queria dominar a península tanto por razões militares quanto econômicas. O estopim. Em 1894, rebeliões internas na Coreia, conhecidas como Revolta Donghak, levaram o rei coreano a pedir ajuda à China. Tropas chinesas foram enviadas para conter os rebeldes. O Japão, que também enviara tropas, aproveitou a situação para desafiar a influência chinesa. Em julho do mesmo ano, ambos os países entraram em guerra. As batalhas. O conflito revelou de forma clara o contraste entre os dois exércitos. O Japão, bem treinado e equipado, demonstrou sua força logo nas primeiras batalhas. A Batalha de Pungdo, em julho de 1894, foi um choque naval, no qual a marinha japonesa obteve vitória decisiva sobre a frota chinesa. Em terra, as tropas japonesas avançaram rapidamente. Em setembro de 1894, derrotaram os chineses na Batalha de Pyongyang, consolidando o controle sobre a Coreia. No mês seguinte, travaram a Batalha do Rio Yalu, uma das mais emblemáticas do conflito. Ali, a frota chinesa do norte, até então considerada poderosa, foi aniquilada pelos japoneses. A vitória abriu caminho para que o Japão invadisse a Manchúria e a península de Liaodong. Em poucos meses, as forças japonesas haviam derrotado as tropas imperiais em várias frentes. O fim da guerra e o Tratado de Shimonoseki. A guerra terminou em abril de 1895 com o Tratado de Shimonoseki. A China foi obrigada a reconhecer a independência da Coreia, que rapidamente caiu sob influência japonesa. Além disso, cedeu ao Japão a ilha de Taiwan, as Ilhas Pescadores e a península de Liaodong, embora esta última tenha sido devolvida após pressões da Rússia, Alemanha e França. O Japão também recebeu uma enorme indenização financeira e direitos comerciais na China. Essa vitória transformou o Japão na principal potência emergente da Ásia e aprofundou a crise interna chinesa.
Para muitos chineses, a derrota foi um choque, símbolo da fraqueza nacional e da necessidade de reformas. Consequências. A Primeira Guerra Sino-Japonesa não apenas confirmou a ascensão do Japão como potência imperial, mas também desencadeou novos conflitos. Taiwan tornou-se a primeira colônia oficial do Japão. A Coreia, por sua vez, seria anexada formalmente em 1910. Para a China, a derrota acelerou o colapso da dinastia Qing, que cairia em 1911. O ressentimento contra o Japão cresceu, alimentando rivalidades que voltariam a explodir décadas depois. Do intervalo ao segundo conflito entre as duas guerras sino-japonesas, o mundo assistiu ao fortalecimento do Japão e à instabilidade da China. O Japão participou da Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, vencendo mais uma vez e consolidando sua posição como potência militar. Durante a Primeira Guerra Mundial, aproveitou-se para expandir sua influência na Ásia. Enquanto isso, a China mergulhava em crises. A queda do Império Qing, em 1911, levou à criação da República da China, mas o país ficou dividido entre senhores da guerra. Em 1927, o Partido Nacionalista Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, assumiu o poder, mas logo entrou em conflito com o Partido Comunista Chinês. Essa divisão fragilizava a nação diante das ambições japonesas. O Japão, ávido por recursos naturais, ocupou a Manchúria em 1931, criando o estado fantoche de Manchukuo. A comunidade internacional protestou, mas não tomou medidas efetivas. Isso encorajou ainda mais o expansionismo japonês, que desembocaria na Segunda Guerra Sino-Japonesa. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945, o estopim, o incidente da ponte Marco Polo. Em 7 de julho de 1937, um confronto entre soldados chineses e japoneses perto da ponte Marco Polo, nos arredores de Pequim, serviu como pretexto para uma invasão em larga escala. O Japão acreditava que poderia derrotar a China rapidamente, como havia feito em 1895. Mas estava enganado. A guerra se tornaria um dos conflitos mais sangrentos do século XX. A invasão e o massacre de Nanjing. Após tomar Pequim e Tianjin, o Japão lançou uma ofensiva contra Xangai. A Batalha de Xangai, travada entre agosto e novembro de 1937, foi uma das mais intensas da época. Apesar da resistência chinesa, os japoneses venceram. O próximo alvo foi Nanjing, a capital chinesa. Em dezembro de 1937, a cidade caiu, e seguiu-se um dos episódios mais brutais da história, o massacre de Nanjing. Durante 6 semanas, soldados japoneses assassinaram entre 200 mil e 300 mil civis e prisioneiros de guerra, além de cometerem dezenas de milhares de estupros. Esse massacre tornou-se símbolo da violência e crueldade da guerra. A resistência chinesa. Apesar das derrotas, a China não se rendeu. Chiang Kai-shek transferiu seu governo para Chongqing, no interior do país, e organizou uma guerra de resistência prolongada. A China era um território vasto demais para ser totalmente dominado. Os japoneses controlavam cidades e ferrovias, mas grandes áreas rurais permaneciam sob controle chinês. Guerrilhas comunistas, lideradas por Mao Zedong, multiplicavam ataques contra os invasores. A chamada Frente Unida entre nacionalistas e comunistas, embora frágil, permitiu uma resistência mais eficaz. A guerra no cenário internacional. Com o avanço japonês, a guerra deixou de ser apenas regional. A União Soviética apoiou a China com armas e pilotos. Já os Estados Unidos, inicialmente neutros, passaram a fornecer ajuda econômica e militar, especialmente após 1941. O ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, transformou a Guerra Sino-Japonesa em parte integral da Segunda Guerra Mundial.
a China passou a ser reconhecida como uma das 4 grandes potências aliadas ao lado de Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. As grandes batalhas, Batalha de Wuhan, 1938, uma das maiores da guerra, com mais de 1 milhão de soldados envolvidos. Apesar da derrota, os chineses conseguiram atrasar os japoneses. Batalhas de Changsha, 1939 a 1942. Sucessivas ofensivas japonesas, repelidas pelas forças chinesas, simbolizando a resiliência da resistência. Operação Ichigo, 1944. Maior ofensiva japonesa na China, conquistando vastos territórios. Mas, sem quebrar a resistência chinesa, o sofrimento da população. A guerra foi marcada por atrocidades contra civis. Além de massacres, houve fome, deslocamentos forçados e bombardeios indiscriminados. Estima-se que 15 a 20 milhões de chineses morreram, a maioria civis. Foi uma das maiores tragédias humanas do século XX. O fim da guerra. Em 1945, com os Estados Unidos avançando no Pacífico e a União Soviética invadindo a Manchúria, o Japão estava derrotado. Após as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e a rendição japonesa em 15 de agosto de 1945, a guerra terminou. Para a China, a vitória veio acompanhada de destruição e miséria. Pouco depois, nacionalistas e comunistas retomaram a guerra civil, que culminaria em 1949 com a vitória de Mao Zedong e a fundação da República Popular da China. O legado das guerras sino-japonesas. As 2 guerras moldaram a Ásia moderna. Para o Japão, a primeira guerra representou sua ascensão como potência imperial. A segunda, sua queda e transformação em uma nação pacifista sob ocupação americana. Para a China, a primeira guerra simbolizou o século de humilhação. A segunda, apesar das imensas perdas, trouxe prestígio internacional e fortaleceu o Partido Comunista. Para o mundo, a Segunda Guerra Sino-Japonesa foi parte essencial da Segunda Guerra Mundial, contribuindo para a configuração geopolítica da Guerra Fria. Até hoje, memórias desse período continuam a influenciar as relações sino-japonesas. Questões como o massacre de Nanjing e outros crimes de guerra permanecem sensíveis, refletindo feridas ainda abertas. Conclusão. As guerras sino-japonesas não foram apenas conflitos militares. Foram choques de civilizações, de ideologias e de projetos imperiais. A primeira revelou a ascensão meteórica do Japão e o declínio da China imperial. A segunda, muito mais sangrenta, redefiniu não só a Ásia, mas o mundo. Entender esses conflitos é compreender as raízes de tensões que ainda existem entre China e Japão, e reconhecer os sacrifícios de milhões de pessoas que viveram os horrores da guerra. Ao estudarmos esses episódios, preservamos a memória e refletimos sobre a importância da paz no século XXI. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.